dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vais ver este vídeo. Eu sou o Belo MC e este é o Geopolo e Guerras. Quero te pedir desde já que, antes de mais nada, deixes aqui o seu like, que deixes o seu comentário, atives o sino de notificação, que é para ficar por dentro das novas produções deste canal. Não te esqueças também de partilhar este vídeo com teus amigos e familiares, nos teus grupos e nas tuas redes sociais. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Donald Trump de volta à Casa Branca. Qual é o impacto na geopolítica mundial e moçambicana em particular? Como já é sabido, Donald Trump voltou ou volta à Casa Branca para o segundo mandato depois de 5 anos em que os destinos dos Estados Unidos estiveram na mão dos democratas, na pessoa de Joe Biden em particular, assim que é. O governo de Joe Biden foi marcado por uma série de eventos a nível internacional, como por exemplo a guerra na Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza, a crescente tensão em Taiwan, a crescente situação de opioides nos Estados Unidos, que transformou o fentanilo numa situação de crise de saúde pública, o crescimento da dívida pública americana também é um marco a considerar-se, porque é uma situação que criou dificuldades no provimento de alguns serviços básicos ao cidadão mais desfavorecido, o que levou à situação que estamos a viver agora nos Estados Unidos, que é um crescente número de sem-abrigos, os homeless, como eles chamam, nas grandes cidades, como por exemplo Nova York, Los Angeles, Boston, Detroit, a título de exemplo, são cidades que estão com números exorbitantes, cerca de 100 mil sem-abrigos, num país que era suposto fosse um país economicamente estável, socialmente bom para se viver. A questão migratória também do governo de Biden deixou de ser prioridade, o que também deixou o próprio Estados Unidos numa posição vulnerável. Com a crise migratória também fomentou essa questão do narcotráfico, a questão de insegurança pública. O governo Biden também ficou marcado pelo empoderamento de algumas minorias, como por exemplo os transgêneros, os homossexuais, e são algumas situações que são essas minorias, algumas situações não, são essas minorias que tinham nos democratas um parceiro para os seus interesses, tanto que havia políticas ou alguns estados já vinham avançando a passos muito largos, como por exemplo alguns estados que já tinham legalizado a questão do casamento de congêneros, e isso é uma situação daquelas que eu penso, na minha forma de ver, fragilizou aquilo que é os Estados Unidos. Mas também tiveram em frente eventos extremos, como por exemplo os deslizamentos de terras. Eu sei que é deslizamento de terras no Havaí. Tivemos também a questão dos tornados, que são cada vez mais frequentes nos Estados Unidos. Também tem a questão do mais recente dos incêndios nas cidades de Los Angeles. Então, em linhas gerais, é nesses moldes, é nesse paradigma que o Donald Trump assume os destinos da Casa Branca. Nas suas primeiras horas, depois do empossamento, Trump já assinou alguns decretos disruptivos. Acredito que, no meu entender, ele sustenta tais decretos com a tentativa de querer fazer a América grande de novo. Como ele disse, nesta governação, o foco vai ser a América, como ele chama de America First. Alguns dos decretos que foram assinados a título de exemplo, tem a questão do decreto que prevê a deportação de todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e são deportações em massas que já vem acontecendo. Vem o cancelamento de todas as políticas de gêneros, reconhecendo apenas 2 gêneros, homem e mulher. Também tem um decreto que ele assinou retirando os Estados Unidos da OMS. Também outros decretos que importam aqui fazer menção é o cancelamento do financiamento a países parceiros, incluindo a Ucrânia. Moçambique também está nesse grupo, porque agora, segundo o que diz o
Donald Trump é primeiro América. É, anunciou também que haveria taxação. Taxação seria o produto estrangeiro vendido nos Estados Unidos seria sujeito a uma taxa extra, porque, segundo o entender de Donald Trump, ele pretende potencializar ou tornar o produto interno americano preferência em detrimento do mercado do produto estrangeiro. Ou seja, o produto estrangeiro estará substancialmente mais caro nos Estados Unidos, o que, na minha forma de ver, digo já de antemão, não sou economista, não sou especialista, mas tem uma forma de ver também é orientada por alguns pensadores que eu prefiro seguir, gosto de seguir, me identifico com as suas opiniões, com a sua forma de pensar, que olham para a situação das taxações desses produtos como sendo uma faca de dois gumes, porque enquanto ele vai potencializar a produção interna, vai encarecer o custo de vida do americano que tinha um produto chinês, o mesmo produto, mas a um preço mais acessível. Ou seja, a China tem a produção em cadeia, consegue fornecer certos produtos aos Estados Unidos, que é um mercado preferencial para ele, para a China nesse caso, mas com essa questão de taxar o produto chinês no mercado americano poderá trazer consequências também para o povo americano, que vai ter o seu poder de compra diminuído. Ora, vejamos, a título de exemplo, temos a questão dos carros elétricos, que é uma inovação que veio em função daquela ideia de energias verdes, de reduzir a poluição do meio ambiente, e a China deu passos largos nessa situação, nessa matéria, tanto que a BYD agora é o maior produtor de carros elétricos e a oferta dos carros, por exemplo, da BYD nos Estados Unidos, estarão sujeitos a uma taxação de cerca de 100%, segundo o que diz Donald Trump. Agora, como estará o poder de compra do americano de classe média, o americano que tinha na BYD um fornecedor de um bem a um preço acessível? Ou seja, agora o americano terá só o carro elétrico fornecido pela Tesla, que é um preço consideravelmente mais caro do que aquilo que é feito pela BYD, mas a BYD também terá o preço do seu carro acrescido pelas taxas que o próprio governo americano está a propor-se a colocar. Eu entendo a posição de Donald Trump como sendo uma medida protecionista, porque de facto nota-se que o mercado americano está a beneficiar a países estrangeiros que têm nos Estados Unidos um mercado extremamente grande para os seus produtos. Isso vale também para Moçambique, para a África, para a Europa, que tem nos Estados Unidos um grande mercado, porque tem um grande poder de compra. Mas em contrapartida, essa questão das taxações poderá criar uma situação de resposta por parte dos países que estão a ser vítimas dessas taxações. Tanto que já houveram negociações, por exemplo, com a presidente ou presidenta, a presidente do México, que negociou com Donald Trump medidas para adiar a aplicação dessas taxas ao mercado mexicano, que também é extremamente dependente do mercado americano, porque a maior parte do produto produzido no México tem como destino os Estados Unidos. E a título de negociação colocou-se aí a questão do aumento de efetivo mexicano, efetivo militar para a questão da proteção de fronteiras, porque interessa aos Estados Unidos ter mais proteção na fronteira com o México, porque é pela fronteira com o México que o fentanil e os outros narcóticos entram nos Estados Unidos e desencadeiam a questão de saúde, de crise de saúde pública a nível dos Estados Unidos. Também a questão da imigração acaba sendo também um peso, um encargo para os Estados Unidos, porque tem que gerir questões de serviços básicos dessa população que vive de forma ilegal nos Estados Unidos. Enfim, como eu digo de antemão, na geopolítica não tem bonzinho, não tem demônio. O que acontece são os interesses que têm que ser salvaguardados, cada um a salvaguardar os seus interesses.
Continuando com as medidas que o Donald Trump propôs a tomar para proteger o mercado americano, restaurar a economia americana, está a situação do corte do financiamento a países como, por exemplo, Moçambique, África do Sul, na verdade, todos os países que eram dependentes desse apoio, dessa ajuda que vinha dos Estados Unidos, estarão numa situação em que esses cortes vão impactar diretamente naquilo que são a vida dos seus nacionais. Na Ucrânia, que eu penso que vai ser a situação mais impactante, vai ser a impossibilidade da Ucrânia continuar esse conflito com a Rússia, visto que a Europa por si só, sem o apoio dos Estados Unidos, não consegue prover os recursos dos quais a Ucrânia precisa para continuar com esse conflito que está cada vez mais desastroso para a Ucrânia, com quase que 25% do seu país já ocupado e com crise de efetivo militar, com crise de acessórios, crise de munições, crise de equipamentos para fazer frente às ofensivas russas que estão a ocorrer por toda a fronte de combate, todo tipo de operações. Então, esse tipo de situações acaba deixando a Ucrânia numa posição de ou negocia. Mas fica complicado porque a própria Rússia também recusa-se a negociar com a Ucrânia porque, segundo o entender do Vladimir Putin, o Zelensky é ilegítimo, não é o interlocutor válido, visto que o seu mandato como presidente da Ucrânia cessou no ano passado. Os Estados Unidos faz pressão para que Zelensky convoque eleições do seu país e legitime um presidente que vai ser um interlocutor válido para futuras negociações. Na faixa de Gaza é uma situação que já está com o meu caminho andado, mas eu não tenho muita fé na situação de que vem falando nas redes sociais, de que está próximo um cessar-fogo definitivo no conflito que acontece na faixa de Gaza, porque, no meu entender, ainda tem vários interesses que têm que ser salvaguardados, quer na faixa de Gaza, quer pelo próprio Estado de Israel. Não vai ser através dos Estados Unidos ou de Donald Trump que vai se efetivar a política de dois Estados, mas é o meio ganho quando se tem o cessar-fogo, a libertação de alguns reféns, enfim, esse é o impacto que Donald Trump vai ter no Médio Oriente. Para a África, já temos algumas situações em que o Donald Trump mostra que vai ter um pulso firme, tanto que já retirou de África, por exemplo, de Moçambique em particular, a USAID que era ou é um dos maiores atores naquilo que é ajuda humanitária pelo mundo todo, com cerca de 45% da ajuda humanitária era dada pela USAID, mas segundo o que diz Donald Trump, a USAID, os Estados Unidos estava a favorecer, estava a ajudar a vários países em detrimento do seu próprio país, o que de certo ponto de vista é compreensível, porque são mais de 200 milhões, por exemplo, que Joe Biden mandou para a Ucrânia no esforço de guerra, que mostrou-se inválido, mostrou-se nulo, em detrimento de olhar para situações internas do seu próprio país. Então, a política protecionista de Joe Biden, de Donald Trump, perdoe-me, tem algum embasamento, tem algum grau de legitimidade, mas também tem a questão humanitária que não posso deixar de lado, porque a USAID era também responsável por vários projetos aqui em Moçambique, em África em geral, como, por exemplo, questões de combate ao HIV/SIDA, projetos de saúde pública, projetos de educação, vários projetos eram financiados pela USAID e concordo, ou com o fechamento da USAID e concordo desses projetos todos, também encontra-se uma situação de veras preocupante. Mas, como eu digo sempre, este canal é nacionalista, este canal é patriota. Eu olho para a situação desse corte, não só do prisma em que para nós vai ser uma dificuldade, mas olho para a situação como sendo uma oportunidade para Moçambique se tornar autossuficiente.
eu olho para isto como sendo o desmamentar de um bebê que vivia dependendo do peito da mãe e chega a uma dada altura em que é preciso que ele largue o peito da mãe e torne-se autossuficiente. Então, se o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, propôs a tornar um país independente economicamente, o primeiro passo já foi dado. Tudo bem que é um passo doloroso, porque é um corte que vai impactar diretamente na vida de muitos moçambicanos, mas também, por outro lado, é uma oportunidade da gente nos tornar autossuficientes. Moçambique é um país com potencial para se tornar autossuficiente. O que tem que se fazer é se colocar a mão na obra, como ele diz, e trabalharmos. Para a África do Sul, já tem um clima de tensão que está a acontecer porque o Donald Trump pronuncia-se nos termos em que vai cortar o financiamento ou ajuda com a África do Sul, porque a África do Sul está numa situação de violação de direitos humanos, quando assina decretos, o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, assina decretos que prevêem a possibilidade do governo expropriar terras. Algumas pessoas sentem esse lugar conveniente e necessário. No entender do Donald Trump, isso são políticas que violam a Constituição de Direitos Humanos e, por causa disso, vai se levantar uma investigação. Ramaphosa disse que trata-se de um mal-entendido e que se o Trump fizer a investigação que se propõe a fazer, vai descobrir que era mesmo essa questão de não compreender os interesses nacionais da África do Sul. De forma geral, é este o quadro que podia partilhar convosco aqui, mas o mundo está em evolução, o mundo está a ferver e as coisas estão a mudar de uma velocidade muito rápida e, enfim, fique ligado neste canal e fique atento a todas e qualquer atualizações sobre a geopolítica mundial e de Moçambique em particular. Obrigado, até o próximo vídeo.